Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. E o assunto de hoje é pesquisas. Pesquisa Datafolha, por exemplo, contra a pesquisa Datapovo, aquela que o Bolsonaro inventou e que consistia ou consiste em verificar o volume de manifestações que ele recebe nas ruas como indicativo estatístico do que poderia ocorrer na eleição presidencial, ou seja, usar as manifestações que ele convoca a favor dele mesmo para dizer se ele venceria ou não a eleição presidencial. É um estratagema que o Bolsonaro usou para desqualificar as pesquisas que davam que Lula venceria o primeiro turno. E aí o Bolsonaro contou com a sorte, na verdade nem é sorte, é algo que se configurava previsível, que o primeiro turno seria um pouco imprevisível em termos de exatidão dos números dos institutos de pesquisa, por conta de que havia várias hipóteses de variações nas pesquisas devido ao imponderável. E o que é o imponderável? O que foi o imponderável no primeiro turno que fez com que as pesquisas de ponta, as pesquisas tradicionais como Datafolha, IPEC, Instituto Quest, o IPESP, né, e outros institutos não acertassem em cima da pinta? Na verdade, o que aconteceu foi que havia 3 pontos em que os próprios pesquisadores avisavam que poderiam causar distorções nas projeções dos institutos. Um desses fatores era a abstenção, que subiu muito em relação a 2018, que já tinha sido altíssima. Em 2018, o Brasil teve basicamente 22% de abstenção, e nas eleições deste ano a abstenção subiu para 33%. Então, uma abstenção muito grande e que causou distorções no resultado das pesquisas, além do voto útil. O Blog da Cidadania vinha dizendo, fez uma análise pós-eleição, dizendo que o voto útil ele funcionou a favor do Bolsonaro no primeiro turno. No primeiro turno, o Bolsonaro teve 43% dos votos válidos e o Lula teve 48,4% dos votos válidos. E, na verdade, esses números se devem ao fato de que o eleitor que estava com Ciro Gomes e Simone Tebet no primeiro turno já foi migrando para o Bolsonaro no dia da votação. E também a abstenção, aqueles que não compareceram para votar, foram acima do que se esperava, não é? Esperava-se um número parecido com o de 2018 e foi muito maior. E essa abstenção, ela afeta mais o eleitor do Lula, porque ela atinge as pessoas de menor poder aquisitivo, as pessoas mais pobres, não é, que muitas vezes não vão votar porque não tem dinheiro para condução, ou porque chega lá e encontra uma fila grande e o sujeito decide não encarar porque a fila é grande. Há vários fatores que explicam que nas camadas mais populares a abstenção é maior e ela realmente influiu nas pesquisas. Então havia também a questão do voto envergonhado, que é aquele eleitor que queria votar neste ou naquele candidato, mas não queria dizer nem a institutos de pesquisa
o que aconteceria, como ele votaria se a eleição fosse hoje. O Instituto Quest fez um estudo usando 2 métodos para verificar se o eleitor ele votaria da mesma forma, sob o olhar do pesquisador e autonomamente. Então, o pesquisador perguntava para o eleitor em quem ele queria votar e dizia a ele para fazer a simulação num tablet com o nome de cada candidato. Então, o pesquisado, o entrevistado, ele não precisava dizer ao pesquisador em quem ele ia votar. Ele ia ao tablet e digitava em quem ele pretendia votar, de acordo com uma lista de candidatos que aparecia para ele. Ao fazer esse teste, o Instituto Quest verificou que a votação, por exemplo, do Bolsonaro subia quando o eleitor ele digitava no tablet em vez de dizer. Ou seja, então o voto envergonhado, aquele que o eleitor só dá na urna, mas não anuncia antes, também ajudou a produzir uma diferença que não foi tão expressiva, mas ocorreu. Vamos pegar, por exemplo, a pesquisa Datafolha. Ela dizia que o Bolsonaro teria 36% das intenções de voto e o Lula teria 48%, o que teria 50% dos votos válidos e o Bolsonaro teria 38% dos votos válidos na eleição. O que acontece? O Lula acaba tendo 48,5% dos votos válidos, então a pesquisa acertou, porque disse 50, teve 1,5 ponto de diferença dentro da margem de erro e 2 pontos percentuais. O que ocorreu é que com o Bolsonaro falava-se em 38% dos votos válidos, porém o Bolsonaro teve 43%, 5 pontos percentuais a mais. Por quê? O Ciro Gomes, por exemplo, aparecia na pesquisa com 5%, ele teve 3%. A Simone Tebet com 6%, ela teve 5%. Esses eleitores bolsonaristas que estavam com Tebet e Ciro migraram para o Bolsonaro, isso era imponderável, não havia como detectar isso na pesquisa, e só aí já foram basicamente 3 dos 5 pontos percentuais que ele teve. E o resto é voto envergonhado e abstenção, que acabou tirando um pouquinho do Lula aqui e dando um pouquinho para o Bolsonaro ali, porque tirando do Lula, o Bolsonaro evidentemente sobe. E agora, no segundo turno, a história vai ser outra. Mas, na verdade, o que se quer falar aqui é sobre uma atitude do bolsonarismo e, sobretudo, do Bolsonaro, muito preocupante, inclusive do governismo na Câmara dos Deputados. Estão surgindo projetos para criminalizar as pesquisas sob o apoio do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e do Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara. Esse Barros ele chega a propor 10 anos de prisão para o controlador do Instituto que eventualmente não acertar na mosca o resultado da eleição, e também para quem contrata a pesquisa. Vejam só. É uma coisa absurda, digna de uma ditadura, encarcerar por 10 anos alguém se o número exato da pesquisa não bater com o número exato da urna. É uma tentativa de intimidar os institutos de pesquisa para não darem resultados favoráveis ao Lula. Isso não está funcionando, mas o mero questionamento dos institutos de pesquisa e essas propostas do governismo no Congresso de querer criminalizar as pesquisas, impor até pena de prisão, isso é uma ameaça à democracia que está sendo divulgada e denunciada
por vários entes aqui no exterior. É um absurdo, é uma violência, é impossível acertar exatamente esse resultado, e esses institutos que fizeram essas pesquisas jamais cometeriam propositalmente erros que ficassem visíveis. E o Bolsonaro, ele tem sido um grande crítico dessas pesquisas, e apesar das críticas do Bolsonaro e dos aliados dele no Congresso, como Lira, como Ricardo Barros, o Bolsonaro e o bolsonarismo e as pesquisas bolsonaristas erraram muito mais. O Datapovo do Bolsonaro, segundo ele mesmo, o próprio Bolsonaro dizia, ele dizia que o seu Datapovo lhe daria vitória em primeiro turno com 60% dos votos válidos. O Bolsonaro teve 43% dos votos válidos e perdeu para o Lula, que só não se elegeu em primeiro turno por 1 ponto percentual e meio, 1,6 ponto percentual. Ou seja, o Datafolha, o Datapovo, errou muito mais do que o Datafolha, não é? Esse Datapovo do Bolsonaro é o pior instituto de todos, porque deu números absurdos, enquanto a diferença para o Bolsonaro no Datafolha foi de 5 pontos percentuais para o Bolsonaro e 1,5 para o Lula. No Datapovo do Bolsonaro, foram quase 20 pontos percentuais de diferença entre a projeção do Bolsonaro e o resultado das urnas. Mas não é só isso. Há, por exemplo, as pesquisas bolsonaristas, das quais o Bolsonaro não fala nada. Ele só fala das pesquisas que erraram contra ele, mas as pesquisas que erraram a favor dele, ele não diz uma palavra. Não é? Estamos falando, por exemplo, do Instituto Brasmarket, que deu 46% para o Bolsonaro contra 30% para o Lula. Veja só que absurdo, não é? São 16 pontos percentuais de diferença, era 43 a 30, então eram 13 pontos percentuais de diferença no Brasmarket, muito superior à diferença que houve no Datafolha. E ainda o Datafolha, por exemplo, eu estou usando Datafolha, mas poderia ser IPEC, qualquer outro. Eu estou usando pelo jogo de palavras entre Datafolha e Datapovo. Então o Datafolha, ele dá uma diferença alguma para o resultado do Lula, acerta, não é, dentro da margem de erro o resultado do Lula e erra 3 pontos acima da margem de erro para o Bolsonaro. É um erro absolutamente aceitável, devido ao imponderável do primeiro turno, que não vai se repetir no segundo, e eu já falo disso. Mas também há um outro instituto, Equilíbrio, que dava 46% para o Bolsonaro e 41% para o Lula. Outro erro clamoroso, 7 pontos de diferença para o Lula e 3 para o Bolsonaro de erro, não é, em relação ao Bolsonaro e ao Lula. Então, o Datapovo, como se pode entender, foi muito mais errado nessa eleição do que o Datafolha, por conta de o Datapovo ser o número do Bolsonaro de 60% dos votos válidos em vitória no primeiro turno, e os institutos bolsonaristas erraram muito mais, e erraram de forma grosseira nesse episódio. Então, realmente é possível verificar a farsa que está sendo conduzida pelo bolsonarismo para tentar intimidar os institutos de pesquisa, e essa medida do Congresso muito provavelmente vai cair no Legislativo. Não é? Enquanto o Bolsonaro não se reeleger e aparelhar o STF com certeza iria barrar essa lei
que pretende encarcerar donos e clientes de instituto de pesquisa. Fazer pesquisa eleitoral no Brasil daria cadeia a partir de agora, porque é impossível acertar com a precisão que eles querem. E, na verdade, os erros do lado deles foram muito maiores que os erros do lado dos institutos de pesquisa. Os institutos que deram os números que o Bolsonaro queria são os mais errados de todos. Mas quem errou mais do que todo mundo foi o próprio Bolsonaro ao cravar números que ele teria e que ele ficou muito longe de ter, não é verdade? Então, minha amiga, meu amigo, eu quero passar aqui para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá, apareço aqui para falar com você. E aqui nós vemos o resultado, a previsão do Datafolha. 50% para o Lula e 36% para o Bolsonaro. Nos votos válidos, Tebet tinha 6%, Ciro 5%, e considerando os votos totais, Lula tinha 48% dos votos e Bolsonaro 34%. Simone Tebet 6% e Ciro 5%. Não é? Esses são os votos totais. Nos votos válidos, então, o Lula teve 48,4% e o Bolsonaro teve 43, alguma coisa ali. E o Ciro, a Tebet, que aparecia com 6, teve 5, perdeu 1. E o Ciro, que aparecia com 5, teve 3. Esses votos da Tebet e do Ciro foram para o Bolsonaro. Já há levantamento desses votos e foi exatamente isso que o Blog da Cidadania tinha dito que aconteceu, além do voto envergonhado e da abstenção. O que acontece? Os bolsonaristas passaram a usar as pesquisas contestadas para construir narrativas. Os levantamentos autocontratados e alvo de críticas de especialistas colocam Bolsonaro na frente da disputa. Com ampla divergência dos resultados de institutos como o Datafolha e o IPEC, pesquisas de intenção de voto contestadas por especialistas são abraçadas por bolsonaristas na reta final da campanha e ajudam a construir diferentes teses conspiratórias. Ao lado do apelidado Datapovo, os levantamentos que dão vantagem para Jair Bolsonaro frente ao ex-presidente Lula alimentam a ideia de vitória no primeiro turno e refutam pesquisas tradicionais. Bom, o fato aqui é que o líder do governo, Bolsonaro, na Câmara, quer 10 anos de cadeia para quem divulgar pesquisa eleitoral com erro. O deputado Ricardo Barros propôs obrigar a imprensa a divulgar todas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral no mesmo dia e na véspera, sob a pena de pagar até 1,2 milhão de reais em multa. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, propôs ontem, dia 6, cadeia de até 10 anos para quem divulgar pesquisas eleitorais com números que se mostrem fora da margem de erro ao serem comparados com o resultado das urnas. O projeto de lei que criminaliza as pesquisas de intenção de voto faz parte de uma ofensiva de aliados do Bolsonaro, candidato à reeleição, que disputa o segundo turno contra Lula. O projeto de Barros quer enquadrar institutos de pesquisa de opinião e veículos de comunicação. O deputado pediu a tramitação em urgência da Câmara desse projeto. A liderança do governo diz que o texto tipifica a conduta de publicar, nos 15 dias anteriores à data da eleição, pesquisas com dados que divirjam além da margem de erro do resultado. Enquanto isso, o Bolsonaro dizia, antes da eleição, que seria eleito com mais de 60% dos votos, portanto, em primeiro turno, no último domingo. E, como se vê, ele ficou muito longe desse resultado. Mas desse erro do tal Datapovo dele, ele não fala. Dizia, não tem como ser diferente. Não é? Ele diz que se não acontecesse esse resultado,
que algo estranho teria acontecido no TSE. Como o resultado da eleição o favoreceu e ele começou a usar o resultado da eleição para desqualificar os institutos de pesquisa, ele não pôde bater o pé nesses 60%, senão ele não poderia desqualificar os institutos de pesquisa. E aqui então nós temos as pesquisas que erraram muito mais que o Datafolha, que o IPEC, e que o Bolsonaro não falou nada. Por exemplo, esse Brasmarket disse que o Bolsonaro teria 45,4% dos votos válidos, o Lula teria 30%, Simone Tebet, Ciro Gomes 6%, Simone Tebet 5%, Soraya Tronic não sei quanto, tal. E aí, realmente, o Lula teve 48,5% dos votos válidos, ou seja, o erro desse Brasmarket contra o Lula foi de 18 pontos percentuais. E é um instituto que o Bolsonaro e os seus zumbis vinham alardeando aos quatro cantos. Há também um tal de Instituto Equilíbrio Brasil, que dava 46 para o Bolsonaro e 41 para o Lula. O Lula teve 48,4% dos votos. Ou seja, outro instituto bolsonarista que errou muito mais que Datafolha, muito mais que qualquer outro instituto. E desse o Bolsonaro não fala. E o risco da desqualificação dos institutos de pesquisa, segundo uma análise aqui na Folha de São Paulo, que diz, professor da PUC Campinas e pesquisador do CNPq, autor de Aristocratic Education, Nietzsche, ele diz: finalizado o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, há um movimento de desqualificação das pesquisas por parte de Bolsonaro. Ele se manteve firme na leviana informação de que teria 60% dos votos no primeiro turno, pelo que nomeou Datapovo. Interessante que apoiadores de Bolsonaro não questionam esse falso instituto, dado que ele determinou o pleito com 43%. E deve-se reconhecer que houve discrepâncias em diferentes estados. Bolsonaro terminou o pleito tendo vencido Lula em São Paulo, com destaque para as cidades do interior. Teve os casos estaduais. No entanto, não se pode desqualificar os institutos de pesquisa. Ao contrário, deve-se buscar o aprimoramento dos critérios utilizados em cada pleito. É evidente que as discrepâncias colocam em questão a credibilidade dos institutos. Contudo, é preciso tomar cuidado com esse tipo de discurso. A última pesquisa Datafolha, de 1º de outubro, indicou que Lula teria entre 48 e 52 e Bolsonaro entre 34 e 38. Já considerando a margem de erro, Lula somou 48, portanto, dentro do esperado. E será que os bolsonaristas conseguem reconhecer o acerto do Datafolha no caso do Lula? Já Bolsonaro teve 43,2, 5 pontos percentuais acima do esperado. Há razões simples que explicam o resultado. Ciro Gomes desidratou e terminou com 3, e havia ainda os votos dos indecisos, havia o voto envergonhado, havia a abstenção e havia o voto útil, que foi do Ciro para o Bolsonaro, e 1% da Simone Tebet também foi, né? 1 ponto percentual da Simone Tebet também foi. Esse instituto Brasmarket, que aponta a vitória do Bolsonaro, recebeu R$23 mil do governo, recebia dinheiro do governo, não é? E aí talvez a explicação para os resultados tão discrepantes. O Brasmarket, que apontava a vitória de Bolsonaro no primeiro turno, contrariava os outros levantamentos, inclusive foi denunciado, não é? Ele foi denunciado por fraude nas pesquisas, por fraude em pesquisas no Paraná e no Espírito Santo. E a CPI das pesquisas, pelo jeito, vai ficar para o ano que vem. E, por fim, o IPEC mostra que, pesquisa IPEC recém-divulgada, hoje sai o Datafolha, ontem saiu o IPEC e a Quest, que mostram que os eleitores do Ciro e da Simone Tebet já migraram para o Lula, não é? E o Lula continua na frente, e esses institutos eles estão apontando, aqui eu vou voltar a cena,
esses institutos eles já estão mostrando basicamente que a direção é o Lula vencer a eleição. Os números exatos é difícil dizer, mas neste momento, se a eleição fosse hoje, o Lula ia vencer. Por exemplo, no IPEC ele tem 10 pontos de vantagem. Tudo bem, poderia vencer com 7, poderia vencer com 5, mas a diferença é bem grande e está dado que ele venceria no primeiro turno. O Instituto Quest deu 7 pontos de vantagem para o Lula no primeiro turno. Então todos estão sinalizando, o Datafolha vai sinalizar também, como as pesquisas sinalizavam no segundo turno, que o Lula vai chegar na frente. Quanto ele vai ter na frente? Isso vai depender deste mês inteiro de campanha eleitoral que nós vamos ter. Então é isso, pessoal. O Datafolha errou muito menos que o Datapovo do Bolsonaro. Eu quero agradecer a atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo.